dia, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês de novo para falar de imposto de renda. Oh, que maravilha falar de imposto de renda, né? O som dos céus descem. Quem não gosta de acordar falando de imposto de renda? Bom, no vídeo de ontem eu comentei em tempo real porque eu estava lendo naquele momento o material publicitário disponibilizado pelo governo federal relativo ao projeto de lei que visa isentar o imposto de renda para todos que recebem até R$ 5.000 e trouxe também algumas alterações no imposto de renda relacionado a pessoas consideradas de alta renda, tributação de dividendos e outras coisas nesse sentido. Agora eu vou analisar o projeto de lei em si. Enfim, eu tive acesso ao texto. Na verdade, eu tive acesso ontem, eu recebi o texto no meio do vídeo que eu estava gravando, então obviamente que eu não ia colocar o texto ali na hora e começar a analisar, até porque eu estava focado no material publicitário. Mas a gente vai analisar então aqui o projeto de lei que altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas e dá outras providências. Não sei se vocês já repararam, mas toda lei tem ali, diz mais ou menos para que ela serve e no final dá outras providências. Aí quando tu vai ver o dá outras providências é coisa pra caramba, né? Aí que tá o jabuti. Mas vamos lá. Né? Logo no artigo 1º desse projeto de lei, ele altera um outro artigo de uma outra lei para instituir então a redução que a gente estava falando ontem, a isenção o modelo de isenção que esse governo vem adotando é um conjunto de isenção com a redução simplificada que o contribuinte tem, né, já teria direito. Aí ontem eu mencionei a redução ali, a questão da tributação simplificada, que reduz até 20% da base de cálculo, mas essa é anual. A mensal é 25% do valor da faixa de isenção do imposto de renda, ou seja, daquela faixa que tem a alíquota zero do imposto de renda, é 25% desse valor que pode ser utilizado mensalmente para abater, né? O chamado desconto opcional que estava lá no material do governo. Estou até com ele aqui já aberto. Esse desconto opcional aqui é 25% da faixa de isenção. Agora, no cálculo que ontem eu cheguei àquela fórmula para trazer para vocês uma forma de calcular o desconto que o governo havia colocado no projeto, que foi uma forma minha de tentar explicar ali como é que tinha acontecido aquele desconto, mas eu esqueci de observar que tem esse asterisco aqui em 2025, porque o ajuste ainda será feito, né? A gente ainda não tem essa atualização da tabela, justamente para chegar à isenção de 2 salários mínimos ao somar o desconto opcional. Então nem cheguei a perceber isso. Então foi por isso que deu um errinho ali no cálculo na hora de fazer. E o projeto de lei não traz essa fórmula, ele só traz o desconto em si, conforme a gente vai verificar aqui. Ele traz rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal até R$ 5.000, redução do imposto sobre a renda até R$ 312,89. Aí, a partir de R$ 5.000 até R$ 7.000, tem aquelas reduções proporcionais de 75% do desconto, 50% do desconto, 25% de desconto e zero, né? Aplicando essa outra fórmula aqui, uma forma bem louca, mas que vai dar justamente esse valor. Olha só, vamos fazer aqui 0,15645 vezes 5.000, né? Que é o rendimento aqui do cidadão que eu estou considerando, o Zé das Couves. Então daria 782,22. Então 1095,11 menos 782,22
dá 312,19. Então foi considerado esse valor aqui. Então toda vez que você, como o desconto não é fixo, ele é proporcional, ele varia de acordo com a renda. Se você recebe 5.000 ou se você recebe 4.999, vai ter uma diferença no desconto a ser dado. Então criou-se essa fórmula para que o ajuste seja feito na fórmula em si. A gente então chega à conclusão de que é bom ter um programa de imposto de renda para fazer esse cálculo para a gente, né? Senão a gente teria que fazer na mão. Mas agora eu também pergunto, se você não souber fazer esse cálculo, se der um problema no programa do imposto de renda, como é que você vai saber? Então é bom a gente sempre ler a lei e tentar fazer esse cálculo aqui, embora eu seja advogado e tenha licença poética para errar matemática, né? Nós advogados temos essa licença poética de errar matemática, cálculo matemático. Então se eu errar algum cálculo matemático aqui, não fique chateado, porque eu tenho essa licença poética de advogado, está lá no código da OAB. Brincadeira, tá, gente? Não tá não. Mas o valor da redução, aqui no parágrafo 1º, está dizendo que fica limitado ao valor do imposto, porque como tem essa variação de renda e o valor do imposto, por exemplo, de quem recebe menos de R$ 5.000 pode ser menor que R$ 312,89, o que ele está dizendo aqui mesmo que seja menor, você não vai ter um imposto a restituir por conta desse desconto que eu estou te dando. Você só vai zerar o teu imposto. Eu não vou devolver nenhum valor para você relativo a esse desconto, né? Parágrafo 2º. Os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal superior a R$ 7.000 não terão redução no imposto devido. Então, você vê, né? Quem tem R$ 5.000 é muito pobre para o governo. Quem recebe acima de 7.000 já é muito rico. E o curioso, porque o governo ele diz que as faixas de isenção elas continuarão sendo aplicadas, né? Que vai de zero, a faixa de isenção, perdão, as faixas do imposto de renda, que vai de 0 a 27,5%. Mas como eu disse no vídeo de ontem, a gente tem hoje uma tabela que quem recebe menos de R$ 5.000, 4.600 e alguma coisa, já está na faixa de 27,5%. Então, se não houver, pelo menos em um primeiro olhar, uma alteração nas faixas do imposto de renda, todo mundo vai começar já lá na alíquota de 27,5%, né? Todo mundo que não tem o desconto já vai começar na faixa de 27,5%. Então, acredito que deva haver, né? E com certeza haverá, eu não sei se agora em 2025 ou se só para 2026, o deslocamento dessa faixa de isenção para quem recebe acima de R$ 7.000, para começar ali, né? Pode ser que sim, mas se a gente leva em consideração que no material do governo está dizendo que ainda tem essa parte aqui para ser aprovada em 2025, alterar a faixa do imposto de renda justamente para, em conjunto com o desconto opcional, chegar a 2 salários mínimos, acredito também que ainda existam ajustes a fazer nas faixas do imposto de renda para que essa progressividade do 0 aos 27,5 comecem a partir dos 7.000 ou a partir dos 5.000, enfim, não sei como é que vai funcionar, mas o governo está dizendo que a progressividade vai continuar acima desse valor aí. Mas aqui no projeto de lei, pelo menos aqui nesse artigo, que é o único que trata do desconto, não tem nada, né? Ele só diz aqui no parágrafo 2º que quem recebe acima de 7.000 não terá redução do imposto devido. Que no terceiro, que fica designada a Secretaria de Política Econômica como órgão gestor responsável pelo acompanhamento. A redução do imposto a que se refere este artigo também será aplicada no cálculo cobrado exclusivamente na fonte no pagamento do 13º salário, né? Então, o 13º salário ele tem
a retenção na fonte ele não integra a base de cálculo no ajuste anual para fins de restituição do tributo, né? Quando se tem a tributação exclusivamente na fonte, não tem essa contabilização para fins dos rendimentos relacionados à restituição, né? Não sei se eu me fiz entender aqui, mas é isso. Aí no capítulo 2 já começa a tributação mensal das altas rendas, que eu acho que é o grande objetivo desse projeto aqui. É claro que isso foi posto como uma contrapartida pelo benefício que está sendo dado. A gente está em 2025, 2026, o projeto foi apresentado, lembrando que ainda vai passar no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados vai analisar, posteriormente o Senado, podem ter alterações ali, não necessariamente esse texto vai entrar em vigor em 2026, e não necessariamente ele também será aprovado. Até por isso que o governo está fazendo esse marketing muito grande, que é justamente para trazer a opinião pública para dar suporte ao projeto que foi apresentado. Então, quando o povo ele começa a pedir, o Congresso se sente pressionado e tende a aprovar determinado projeto ou não, dependendo do para onde está indo ali, né, a opinião pública. E aqui vem então essa contrapartida, dizendo que a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma pessoa física residente no Brasil em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda das pessoas físicas mínimo, a alíquota de 10%. Então aqui, veja, né? Primeiro, a gente tem que esclarecer que serão afetadas pessoas que recebem mais de 50 mil por mês, excluídas aquelas verbas mencionadas no vídeo de ontem, que são verbas esporádicas, como rendimentos recebidos acumuladamente, ganho de capital, herança, né? Isso não vai entrar nesse cálculo, deve estar aqui mais abaixo desse projeto de lei. Mas, então, essas pessoas terão uma tributação mínima sujeita à retenção na fonte. Ou seja, e quem recebe acima de R$ 50.000, né? Então, com a retenção na fonte, o simples pagamento a essas pessoas pelas empresas já vai ter essa retenção de 10%, porque, veja, o governo ele diz que vai ser um percentual gradual. Ou seja, não necessariamente quem recebe 50 mil vai pagar essa alíquota mínima de 10%. Vai ter um ajuste ali. Só que esse ajuste, acho que não vai ser nesse primeiro momento, porque se você tem a retenção na fonte, quando se tem a retenção na fonte, quando eu te faço o pagamento, se eu sou a pessoa obrigada a reter na fonte, quando eu te faço o pagamento de 50 mil, automaticamente eu já tenho que reter 5 mil e recolher para o governo, que é o, o valor da retenção na fonte ali, né? Os 10% de 50 mil, salvo engano, é 5 mil, né? Se não for, licença poética. E fica sujeito a posterior ajuste caso você, quem teve o imposto retido, não necessariamente precisasse recolher aquele valor. Eu vou te dar um exemplo. Ações judiciais. Ações judiciais, quando você recebe o valor da Justiça Federal, você tem uma retenção do imposto de renda. Então, às vezes, a pessoa não precisaria ter essa retenção, era isenta ou esqueceu de apresentar a declaração ali de isenção para o banco não reter esse valor, mas ela pode, na declaração de ajuste anual, informar esse valor que ele vai ser somado ali e vai gerar a retenção, a restituição ali no ajuste anual. Então, você tem a retenção em um primeiro momento, como se fosse uma antecipação, vamos dizer dessa forma, colocar dessa forma aqui para deixar melhor explicado. E lá no futuro você acaba fazendo o ajuste, tá bom? Então, são vedadas quaisquer deduções da base de cálculo.
pagamento, creditamento, emprego ou a entrega de lucros e dividendos. Eu estou aqui refletindo aqui sobre essas vedações que o parágrafo primeiro traz, né? Parágrafo segundo. Vou para o parágrafo segundo. Vou refletir mais. Caso haja mais de um pagamento, crédito ou entrega de lucros e dividendos no mesmo mês, realizado por uma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, o valor retido na fonte deve ser recalculado de modo a considerar o total dos valores pagos. Ou seja, se o pagamento ele for fracionado dentro do mês, soma, porque deve ser considerado o valor global ali movimentado no mês, né, de pagamentos feitos mensalmente. Aqui no artigo 10, eu não sei o que diz esse artigo 10, como está aqui os pontinhos. Artigo 10 da Lei 9250. Mas eu não vou até lá não. Teve uma alteração aqui nas faixas do artigo 10. Pelos valores deve ser algo relacionado ao desconto simplificado, mas eu não tenho certeza. Vamos lá, artigo 11A. A partir do exercício de 2027, no calendário 2026, será concedida redução do imposto sobre a renda da pessoa física anual, apurado sobre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de acordo com a seguinte tabela. Rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, até R$ 60 mil, redução do imposto de renda. Então aqui, na verdade, também fala sobre a redução lá de cima, né? 60 mil no ano? Vou fazer o cálculo aqui. 60 dividido por 12. 5 mil aqui. Essa redução aqui também dialoga lá com o artigo 1º para trazer essa redução ao ajuste anual, né? Porque você tem as retenções mensais, mas o imposto de renda, na verdade, ele é anual, né? Você tem a tabela mensal para fins de retenção na fonte, mas o imposto de renda ele é anual. Então essas retenções elas funcionam como uma espécie de antecipação. Na declaração de ajuste você ajusta, se tiver imposto a restituir, restitui com base na tabela anual. Se tiver imposto a pagar, tem que pagar aquele imposto que você parcela lá em várias vezes para perder de vista quando você esquece de declarar alguma coisa ou não sabia, né? Tem muita gente que não faz carnê-leão, não faz apuração mensal e quer declarar tudo na declaração de ajuste anual. Então, é óbvio que vai ter imposto a pagar, né? E imposto alto, inclusive, né? Tem muita aluguel, coisas nesse sentido que ao invés de fazer uma apuração mensal, a pessoa vai declarar lá no ajuste anual. Quando o correto seria fazer a apuração mensal para você recolher mensalmente o valor do imposto. Aí no ajuste anual você informaria o imposto que foi recolhido, não teria ou nada a recolher ou um valor muito menor. Do imposto apurado, conforme a tabela progressiva anual, poderão ser deduzidos. Aí deve estar lá na lei. Deve não, né? Está. Quando eles colocam esses pontinhos aqui, é porque ele está dizendo: olha, eu só alterei essa parte aqui que está escrita, o resto vai ficar do mesmo jeito. Artigo 13. A soma dos montantes determinados na forma prevista do artigo 12 e artigo 16A constituirá, na declaração de ajuste anual, se positiva, saldo do imposto a pagar e, se negativa, o valor a ser restituído. Ok. Tributação anual das altas rendas. Voltamos aqui para o que interessa. A partir do exercício de 2027, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600 mil, fica sujeita ao imposto de renda da pessoa física mínimo. Aqui também reforça que a gente não está falando, por mais que diga, trate de alta renda, muita gente pode fazer referência ao imposto sobre grandes fortunas. Aqui não é uma criação de um novo imposto.
está sendo instituída uma tributação mínima do próprio imposto de renda. Inclusive, recentemente teve uma norma aprovada em que o Brasil ele estava se adequando à tributação global, né, a OCDE, relacionada à tributação mínima. Acho que tem até uma relação com essa nova posição do Brasil e está sendo utilizado o imposto de renda e não sendo instituído o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas que chegou a ser discutido na reforma do consumo, mas foi retirado dali. Então não se discutiu e essa tributação das altas rendas está vindo via imposto de renda com uma alíquota mínima. Então, para fins de imposto do CAPT, serão considerados todos os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, deduzindo-se exclusivamente. Aí aqui entram aquelas exceções, né? O ganho de capital, rendimentos recebidos acumuladamente e rendimentos e valores recebidos em doação, em adiantamento da legítima ou herança. Adiantamento da legítima é o adiantamento da herança, quando você doa bens para o seu herdeiro em vida, antes de empacotar. Vamos lá. A alíquota será fixada com base nos rendimentos apurados nos termos do parágrafo 1º, para rendimentos iguais ou superiores a R$ 1.200.000, a alíquota será de 10%. Então, os rendimentos superiores a R$ 1.200.000, a alíquota será de 10%. Para rendimentos superiores a R$ 600.000 e inferiores a R$ 1.200.000, a alíquota crescerá linearmente de 0 a 10%, conforme a seguinte fórmula. Ou seja, veja que aqui a gente está em um artigo falando sobre a soma dos rendimentos recebidos no ano calendário, certo? E esse artigo ele está trazendo um escalonamento de alíquotas para quem recebe de 600 mil a 1.200.000 reais, sendo que lá em cima a gente falou do imposto de renda retido na fonte, que seria a alíquota de 10%. Ou seja, para fins de retenção na fonte, não vai ter escalonamento de alíquota não, vai ser a retenção de 10%. E só lá no ajuste anual, que aqui a gente já está falando da soma dos rendimentos, né? Então você vai fazer esse ajuste na declaração de ajuste anual, no caso, a pessoa física. É que vai ter o escalonamento da alíquota, que vai crescer linearmente a partir de 600 mil reais até chegar em 1.200.000. Vamos voltar lá no material publicitário e ver o que o governo fala sobre isso. Olha, a tributação mínima será de 10% somente para a renda anual acima de 1,2 milhão. Será? Será. Mas a tua retenção vai ser de 10%. Você só vai recuperar esse valor no ano que vem, quando for fazer o ajuste anual e verificar realmente os ajustes ali, de acordo com o que está escrito ali no projeto de lei. Então vem aqui, aí ele traz aqui a questão do executivo que recebe 650 mil, ele vai ter uma tributação mínima de 0,83%, aí o valor da renda vai aumentando, a 780 mil, 3%, 850 mil, 4,16%, e vai assim, sendo que a retenção, seja do executivo aqui de 650 mil, seja da proprietária lá, a retenção mensal, ela vai ser de 10%. Então, vai ter que ficar atento para recuperar esse valor no ajuste anual. A base de cálculo será os rendimentos auferidos em conta de depósito e poupança, deduzindo-se, né? Então, se
os rendimentos forem auferidos em contas de depósito de poupança, vai poder ser deduzido ali da base de cálculo do imposto de renda. É mais um benefício aqui, porque aqui no Brasil a gente tem o costume de dar esse benefício para a conta poupança, né? Até para fins de empenhorabilidade, o Código de Processo Civil, embora a jurisprudência esteja relativizando essa conta poupança, porque hoje muitas pessoas utilizam contas de outra natureza, que tem natureza de renda fixa, que são contas de Nubank, PicPay, para guardar as suas economias necessárias à sua sobrevivência, que ela usualmente guardaria na conta poupança. Então isso tem sido corretamente flexibilizado, mas o Código de Processo Civil ele traz a empenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos depositados em conta poupança. Então, os contribuintes, também a gente fala contribuinte, né? Mas as pessoas em geral e os advogados dessas pessoas tiveram que durante algum tempo, e ainda existem juízes que aplicam um entendimento diverso, que discutir se a conta mantida no Nubank, a caixinha do Nubank, teria natureza de conta poupança, e considerando que não tem a natureza de conta poupança, e sim de renda fixa, mesmo sendo valores até 40 salários mínimos, o juiz dizia que não, você tem que me comprovar que esse valor seria para sua sobrevivência, etc. Tá, beleza. Aí quando você ia comprovar, aí o juiz não queria aceitar a comprovação. Ele nem dizia o que ele precisava para aceitar, e quando você apresentava o que você entendia que era necessário para comprovar que era para a própria subsistência do seu cliente, o juiz dizia, não é isso aqui não, né? É embargado de declaração, tá bom, meu camarada. Então me diz aí o que eu tenho que te apresentar então para te mostrar, né? Tem que trazer a pessoa aqui, fazer uma série de testemunhos dizendo, olha, realmente está passando dificuldade, ela precisa desse valor que está depositado ali na caixinha do Nubank, né? Tinha que comprovar que quem tem o valor na caixinha do Nubank, não na conta poupança, era só porque queria uma rentabilidade um pouquinho maior, né? A conta poupança tem que ter uma rentabilidade maior, é por isso que o pessoal não usa. É por isso que não usa, aquela rentabilidade minúscula. Voltando aqui a compostura. Vamos lá. Os rendimentos de títulos e valores mobiliários isentos ou sujeitos à alíquota zero do imposto sobre a renda, exceto os rendimentos de ações e demais participações societárias, também ficam excluídos ali da base de cálculo do IRPFM. Mas é difícil, né? IRPFM. Difícil, é quase um trava-língua aqui. Aí traz aqui também os rendimentos isentos de que trata o artigo 6º, caput. Rapaz, eu não lembro de cabeça, não sei se seriam os rendimentos de aqueles isentos por moléstia grave, não sei. Parece. Esses incisos aqui, assim, me trazem a lembrança isso, mas de cabeça aqui não vou saber não e não vou lá na lei não. O valor devido do IRPFM será apurado a partir da multiplicação da alíquota pela base de cálculo com a dedução do montante, blá 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 blá, do redutor. Vou acelerar aqui, tá, gente? Tá ficando muito grande esse vídeo. Acho que a gente já passou pelos principais pontos, que era o desconto, né, a forma de isenção adotada por esse governo, que é através do oferecimento de descontos e não necessariamente da atualização das faixas de isenção do imposto de renda, e a tributação da alta renda com a previsão de tributação, inclusive, de lucros e dividendos, a partir de R$ 50.000. Olha a minha canequinha, gostaram? Aqui tá meio... Caraca, ó, tá meio ruim aqui por causa desse negocinho aqui. Aí desse lado aqui é maneiro, se eu fosse canhoto, ia ficar top, né? Dá até um café aqui, rapidinho. Vamos lá, voltando.
Caso se verifique que a soma da alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva, blá 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 blá, aplicável à pessoa física beneficiária ultrapassa a soma das alíquotas nominais sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, aí aqui é aquele ajuste que o governo diz que a tributação junta da pessoa jurídica com a pessoa física, não podem ultrapassar 34%, que eles estão com essa promessa lá no material publicitário. Aí você vê que é algo meio complexo, né? Sim, vai exigir um cálculo realmente complexo. Então, acho que esse cálculo pode gerar um contencioso aí. Caso se verifique que a soma da alíquota efetiva aplicável à pessoa física beneficiária, que seria quem recebe ali os dividendos, ultrapassa a soma das alíquotas nominais do imposto sobre a renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, o Poder Executivo Federal concederá redutor do IRPFM calculado sobre os referidos lucros e dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues por cada pessoa jurídica, pessoa física sujeita ao pagamento do blá blá blá, de que trata o artigo 16A na forma de regulamento. Então, a gente vai ter que ter uma regulamentação desse artigo, que já é complexo por si só, e a gente que trabalha no dia a dia do direito tributário sabe que as coisas não são simples, né? Então, esse material publicitário do governo é legal, tá, mas é publicitário, né? Durante muito tempo acreditou-se que o cigarro não fazia mal à saúde. A soma das alíquotas nominais a serem consideradas para fins do limite previsto no CAPT correspondem a 34%, no caso dos pagamentos de lucros e dividendos de pessoas jurídicas não alcançadas, 40% no caso de lucros ou dividendos. É porque aqui as pessoas jurídicas em geral têm essa alíquota, 34%, então ele está dizendo, ó, aqui não vai poder passar, não vai poder passar de 34% sendo feita a fórmula ali que eu estou dizendo nesse artigo aqui, que ainda vai depender de regulamento. Então vai gerar contencioso, com certeza. Aí vem 40%, algumas pessoas jurídicas possuem uma tributação maior, que são empresas de seguro privado, capitalização e outras aqui referidas na Lei Complementar 105 de 2001. E 45% ainda deve ser instituições financeiras aqui, no caso também das pessoas jurídicas citadas lá nesse artigo da Lei Complementar 105 de 2001. Mas você vê que o material publicitário não foi feito para essas pessoas, né? Porque aqui no material publicitário ele fala só conferindo aqui. Ah, não, fala, ó, empresas financeiras 45%. O que ele não fala é a LU de 40%. Ele fala do 34% e dos 45%. Ó, cliquei em alguma coisa aqui. Que eu abri essa janela aqui que eu não sei como é que eu fecho. Enfim, vamos voltar lá para a lei. Eu já ia criticar, ia falar que o material publicitário não estava completo, que ele focou nas pessoas, na maior parte da população, mas não em todas as empresas no geral, mas ia falar besteira, tá vendo? A gente também erra. O valor do redutor de que trata este artigo corresponderá ao resultado obtido por meio da multiplicação do montante dos lucros e dividendos pagos. Por isso que é difícil, né, você pagar tributo no Brasil. Olha só a quantidade de coisa que você tem que entender para você pagar o tributo. Então, sim, muitas pessoas não pagam tributo simplesmente porque elas não entendem nem o que elas estão pagando. Como é que é feito o cálculo, né? E claro que tem a outra parte, que é
a péssima utilização dos recursos que são arrecadados com a tributação da população. Então é óbvio que ela fica desmotivada, digamos assim, em pagar tributos. Mas isso é um problema, realmente, uma reflexão que o governo tem que fazer. É óbvio que quando você tem parte do seu patrimônio tão suado, subtraído pelo governo, você espera que tenha o retorno em políticas públicas, né? Em segurança. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Moro na zona sul do Rio de Janeiro. E, infelizmente, a gente não tem segurança quando sai na rua. Na praia, você corre o risco de ser assaltado. Então, você se pergunta, né? Para onde vai, de fato, o valor que eu arrecado? Ele está sendo bem utilizado? E aqui a gente está falando injustiça, né? Justiça tributária, com o aumento da tributação da renda. Mas a grande tributação mesmo ocorre no consumo. Então, quando a pessoa tem a renda ali tributada e o governo fala, não, a alíquota efetiva é baixa, etc e tal. Meu amigo, a tributação está quase toda no consumo. Então, quando você vai ali comprar um café, o café está um valor astronômico. Vai comprar um arroz tributado. Vai comprar qualquer coisa, né? Qualquer coisa, coisas de lazer. Tudo caro demais. Então, a população é feita para quê? Para comer o básico? Você não tem o direito de receber o seu salário e querer comer algo de qualidade? Não pode ter acesso a isso? Infelizmente, no Brasil a gente tem uma tributação muito forte do consumo, que é típico de países em desenvolvimento. A gente está tendo a reforma agora do consumo que promete melhorar um pouco, pelo menos em relação, principalmente em relação ao entendimento do que se paga, né, pelo modelo do imposto sobre o valor agregado, mas que ainda vai manter uma alta carga tributária no consumo. Nos países mais desenvolvidos, essa tributação ela vem da renda, tem uma pesada tributação na renda e o consumo ele é não desonerado, mas é menos tributado. Por isso que você vai nos Estados Unidos e compra lá o valor com impostos menores, porque o consumo ele não é tão tributado quanto no Brasil. Aí passa a sensação da gente que quando vai lá comprar um produto de que é muito barato. Mas é porque ele é pouco tributado e a gente não tem a renda tributada lá, né? Então, passa essa sensação. Então, por mais que se queira aumentar a tributação da renda, no geral, claro que aqui está focado nas pessoas com altas rendas, mas a gente vê que a partir de R$ 7.000 você já é considerado rico, né? Você pega a tabela do imposto de renda de hoje, 4.600 e pouco já está em 27,5%. Qual o nexo disso? Que progressividade é essa? Não existe. Enfim. Aí aqui vai trazendo o cálculo para você ver como é que é complexo e vai gerar. Realmente não é só aquilo, quem se superar 34% você não vai recolher. Será? Não sei. Vai ficar discutindo. Receita Federal dizendo que o cálculo é x sobre x e o contribuinte dizendo que é x dividido por x. Vai ficar isso aí. As empresas não sujeitas ao regime de tributação pelo lucro real poderão optar por cálculo simplificado do lucro contábil, o qual corresponderá ao valor do faturamento com a dedução das seguintes despesas. Folha de salários, preço de aquisição das mercadorias. Interessante isso aqui. Eu preciso refletir mais sobre essa parte aqui. Preciso refletir mais. Aí aqui eu acho que começa esse artigo 2º aqui, eu acho que é essa parte aqui, ó, da outras providências. Vamos ver que outras providências são essas.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto sobre a renda do beneficiário pessoa física ou jurídica domiciliado no país, observado o artigo 6A. Os lucros ou dividendos pagos, creditados, entregues, entregados ou remetidos ao exterior ficarão sujeitos à incidência do imposto. Olha aqui, né? O que esse parágrafo 4º aqui está dizendo? Está dizendo, o 10 ele está reforçando que os lucros e dividendos são isentos, com exceção das pessoas que recebem a partir de 50 mil por mês, né? Que vai ter a tributação ali de acordo com o artigo que a gente viu, com os artigos que a gente observou aqui nesse vídeo. Mas quem está no exterior, hoje, o estrangeiro que recebe dividendos do Brasil, não tem retenção, não tem nada, né? Não tem tributação. Mas agora vai ter, pela simples remessa, lucros ou dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ao exterior. Pelo simples pagamento desses dividendos, passarão a ter, então, a retenção de 10%. Então, estou entendendo nessa primeira análise. E, gente, eu estou olhando esse material agora, lendo aqui junto com vocês nesse vídeo. Não junto com vocês porque eu não estou ao vivo, né? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, se eu tiver depois alguma outra impressão, eu vou trazer em outro vídeo. E se você tiver uma outra impressão, comenta aqui também para que a gente possa refletir junto. Mas eu estou entendendo aqui que, então, os dividendos para o exterior passarão a ser tributados com retenção na fonte de 10%. Aí vem mais um artigo. Caso se verifique que a soma da alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, distribuidora dos lucros e dividendos com a alíquota prevista no artigo 10, parágrafo 4º, ultrapassa a soma das alíquotas nominais do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, o Poder Executivo Federal concederá ao beneficiário residente ou domiciliado no exterior crédito calculado sobre o montante dos lucros. Ou seja, ele aplica a mesma lógica da pessoa domiciliada aqui no Brasil à pessoa domiciliada no exterior em relação àquela composição para não ultrapassar a tributação da pessoa jurídica. Só que a pessoa que está no exterior não vai apresentar declaração de imposto de renda, né? De ajuste anual para receber esse valor de volta. Aí vai receber crédito. Porque é uma outra modalidade aqui. Eu tô confundindo as coisas porque tem a parte do ajuste, que vai ter a retenção de 10% de quem mora aqui no Brasil. Aí no ajuste anual ela vai ter aquele ajuste de quem recebe entre 600 e 1.200.000. Isso é outra coisa. Aqui a gente está falando do ajuste das pessoas jurídicas. Aí vai oferecer um crédito. Enfim, tá vendo como é que é complexo? Como é que essa pessoa vai receber esse crédito? Enfim, muitas coisas aqui. Então, gente, acabou. Acabou aqui o texto desse projeto de lei. Esse é o início da reforma da renda. Então, se você espera a reforma da renda, não espere que ela venha de uma vez igual veio a do consumo. Estão sendo enviados ao Congresso Nacional projetos de lei que visam modificar aos poucos essa questão da tributação da renda. Então, vale a pena você ficar atualizado, porque a renda ela afeta todo mundo, a tributação da renda ela vai acabar afetando todo mundo. Existem pessoas, hoje, está querendo tributar os dividendos das pessoas que recebem
acima de R$ 50.000 por mês. Mas muitas pessoas que recebem menos estão se organizando como pessoa jurídica, como um planejamento tributário, para poder recolher realmente menos tributo de forma lícita, claro. E se porventura mais para frente essa iniciativa de tributação dos dividendos passar a reduzir essa faixa, né, dos 50 mil, porque aqui a gente está falando de um adicional do imposto de renda, mas nada impede que mais para frente o governo resolva incluir os dividendos dentro das faixas de tributação do imposto de renda. Então isso pode afetar desde a pessoa mais simples até a pessoa com mais dinheiro. Então, estar atento às modificações legislativas relacionadas à tributação, em especial da renda, é uma questão de cidadania, cidadania fiscal. Você tem que saber o que você paga, por que você paga, os motivos, né, até para que você tenha elementos para votar corretamente nas eleições. Né? A gente está falando aqui de uma proposta que foi apresentada em 2025, porque se quer que ela seja votada e aprovada no Congresso até 2026, porque já começa a campanha eleitoral. Né? Então, é bom refletir sobre isso, né? Não só sobre os impactos relacionados à tributação, mas tudo que envolve. Tudo começa no tributo. O Estado ele não se sustenta sem o tributo. É uma questão de cidadania, o cidadão ele tem que colaborar com o Estado. Né? Mas você vê que está tudo ligado à forma de tributação, questões políticas, as coisas acontecem por conta de utilizações equivocadas dos recursos que são arrecadados através da tributação. Isso gera uma resistência da população, né, que acaba não gostando da forma como os recursos são utilizados, e isso faz com que ela fique insatisfeita com o governo e acaba gerando esses polos tão antagônicos de políticas e, consequentemente, esse ambiente que a gente vive que não é tão amistoso quando o assunto é política. Mas se você for parar para pensar, tudo vem da forma como a tributação é no Brasil e da forma como esses recursos são utilizados. Por isso que o ideal é que se interprete não só o direito tributário, mas também o direito financeiro. Né? Se o direito tributário regula ali como vão entrar esses recursos para o Estado, o direito financeiro vai regular ali como é que esses recursos serão utilizados, né? Como é que eles vão sair. Então isso é muito importante. Então ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado pela audiência. Então me siga, compartilha. Não deixa de me seguir também no Instagram. Eu não faço muitos vídeos no YouTube. No Instagram eu costumo postar mais porque é melhor para mim, é mais rápido, menos trabalhoso. Por enquanto eu não estou com tanto tempo, mas dá aquela moral, tá aqui embaixo o meu Instagram. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir, não deixa de comentar se você teve alguma outra visão desse projeto de lei que é tão importante para o futuro do Brasil. Né? Então, muito obrigado. Não esqueça também de escutar o Tributex, que vai ao ar geralmente de 15 em 15 dias, os episódios regulares. Nessa segunda-feira, hoje é dia 19, segunda-feira é dia 24. Vai um episódio ao ar, eu ainda não gravei, mas vai. Então devo falar mais um pouquinho sobre isso. O modelo do Tributex é mais para você ter as notícias principais, que eu considero principais nesse ambiente tributário. Então não é algo que eu fique tanto tempo falando igual eu estou aqui sobre o mesmo tema. No início era, mas eu mudei, funciona agora mais como uma newsletter de áudio, pelo menos os episódios regulares. Quando tiver um episódio especial, aí sim eu vou tratar de um tema específico, de forma mais aprofundada, igual eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Tá? Então não deixe de ouvir também o Tributex nas principais plataformas, inclusive no YouTube, por enquanto só por áudio, sem vídeo, mas
É bem legal porque lá eu consigo editar, fica uma coisa mais fluida em relação à minha fala. Então, quando eu estou falando, por não ter vídeo, por mais que não tenha vídeo, não vai ser tão pausada assim, né? Eu consigo editar e vai ficar bem fluido, legal para você entender, e você vai ter os insights para que você precisa sobre o mundo tributário. Então, se você é empresário, se você é advogado, se você é estudante, se você de alguma forma está em contato com o ambiente tributário no Brasil, vale muito a pena você escutar e não deixe de recomendar, tá bom? E curtir, porque é muito importante. Valeu, pessoal, um grande abraço e um bom dia.